E agora nós queremos convidar você, meu irmão, para a gente... Estamos trazendo mais... Perdão. Estamos trazendo mais uma porção da Palavra de Deus dentro do tema que nós separamos para hoje, o arrependimento. O plano de Deus para com o homem. O plano de Deus para com o homem, e que nós estamos abordando hoje no programa, eu digo na sexta-feira que vem e no sábado, porque na segunda e na quarta fica a critério do pastor José Luiz. Agora, no nosso programa, a gente separa os temas. Então, temos arrependimento, temos a salvação, batismo nas águas, cura divina, batismo no Espírito Santo e a segunda vinda do Senhor Jesus. Tudo isso começa com arrependimento. E hoje nós lemos para você aqui em Mateus 3, versículos 1 e 2, que fala de João Batista, que começou proclamando o arrependimento lá no deserto da Judéia, quando ele dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o Reino de Deus. Depois o mesmo João Batista, falando de Jesus, quando ele falava arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos céus, ele estava se referindo ao Senhor Jesus. E agora no mesmo capítulo 3, no versículo 11, ele diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa promessa que Deus revelou a João Batista, falando do Senhor Jesus, o Senhor Jesus que é poderoso para perdoar pecados, o Senhor Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus em Cristo, reconciliando o homem consigo, através do arrependimento. Eu dou graças a Deus, porque o Espírito Santo, quando pela primeira vez eu ouvi a palavra de Deus, o Espírito Santo entrou em ação na minha vida, e me convenceu da minha condição de pecador. O Espírito Santo me fez entender que da maneira que eu estava, Deus não estava se agradando de mim. E Ele me convenceu também a me arrepender e pedir perdão ao Senhor Jesus. Nós mencionamos aqui 3 versículos. João Batista falando de Jesus, falando do arrependimento, convidando o povo para se arrepender. E ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o Reino de Deus, falando de Jesus. Versículo 11, que não é digno de levar as sandálias do Senhor Jesus, que ele estava batizando com água, mas Jesus que viria após ele, os batizaria no Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. Agora, o próprio Senhor Jesus, depois que ele cumpriu a sua missão, ele foi preso, foi morto. Todo mundo sabe a história, vida e morte e ressurreição de Jesus. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. Você pode conferir aí na sua Bíblia, na sua casa, no capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 45, ou quem sabe do versículo 40, quando ele apareceu no meio dos discípulos, que ele disse assim: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus, que haja arrependimento, gente.
autorizados por Deus, na pessoa de Jesus Cristo, temos que pregar, em primeiro lugar, o arrependimento. É uma das coisas que agrada a Deus. Tudo na vida, tudo que a gente faz, algumas coisas nos agradam e outras desagradam, mas eu quero falar que Deus também, nós também fazemos coisas que agradam a Deus e coisas que desagradam a Deus. E uma das coisas que agradam muito a Deus, que Deus quer que isso aconteça, é que nós preguemos a palavra de Deus, que anunciemos o reino dos céus, que anunciemos a salvação, que anunciemos e que temos que dizer ao povo que Jesus está pronto a perdoar aquele que se arrepende. Esta é a vontade de Deus. E o apóstolo São Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, em uma de suas cartas ao seu filho na fé, Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, eu vou ler para você, preste atenção. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por todos os homens. Eu faço questão de repetir. Por todos os homens. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, pelos que governam, pelas autoridades constituídas, pelos governos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Por quê? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus se agrada quando nós pregamos a alguém, quando nós convidamos alguém para se arrepender, para refletir na palavra de Deus. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando o homem vem ao conhecimento da verdade, quando ele reconhece a sua condição de pecador, quando ele é convencido do seu pecado, e ele começa a entender que precisa do perdão, aí ele se arrepende e vai ao Senhor Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, e aos pés do Senhor ele diz: Senhor Jesus, me perdoa, tenha misericórdia de mim. O teu Espírito Santo, Senhor, me convenceu da minha condição de pecador, e aqui estou, Senhor, para te pedir perdão. Esse é o verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é se sentir culpado, não é se sentir culpado, não é um remorso. Às vezes a pessoa faz uma coisa errada, se sente culpado, se sente remorso, mas não se arrepende, não pede perdão. Judas traiu a Jesus, ele não se arrependeu. O que aconteceu com Judas foi apenas remorso. Tanto é que o seu remorso foi tão forte que ele se enfocou. Se ele tivesse arrependido, você que está me assistindo agora, me diz, você acha? Eu vou falar com o meu amigo Elias, que está por detrás das câmeras. Ele até sorriu. Elias, e você que está me assistindo, me digam, se Judas tivesse se arrependido de ter traído o mestre, e ele voltasse: Senhor Jesus, eu te traí, Senhor, me perdoa, Senhor. Elias, seja sincero, você acha que Jesus perdoaria Judas? Sim ou não? Sim. Sim, eu também concordo. Jesus perdoaria Judas. Vou te dar um exemplo de um
de um discípulo do Senhor Jesus, que ainda não tinha sido nomeado apóstolo, chamado Pedro. Pedro diretamente não traiu Jesus assim de uma forma de entregar Jesus, mas ele negou aquilo foi uma traição, assim, um pouco leve, mas foi uma traição. Quando aquelas pessoas chegaram perto dele, tu é um deles, né, Pedro? Não sei de nada, não conheço eu, não sei de nada. Ele negou Jesus 3 vezes. Quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. Aí o que aconteceu? Você acha que Pedro se arrependeu? A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Ele chorou: meu Deus, eu traí o meu mestre, eu neguei. Eu dizia para o Senhor Jesus que onde ele estivesse eu estaria com ele, mas eu neguei o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Pedro chorou. Eu posso imaginar Pedro chorando ali no meio do povo. E alguém pode dizer: estou dizendo que ele era um deles, está chorando, está chorando. Era um deles. Pedro se arrependeu. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está me ouvindo, te arrepende. Não se contente com o fator religioso. Não seja apenas um religioso. Aqui no programa da Betânia, nós temos falado muitas de pessoas religiosas, defensores de religiões, que foram falar com Jesus. O jovem rico era um religioso. Quando ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, bem sei que tu és bom mestre, o que posso fazer para ser salvo? Era um religioso. E Jesus disse para ele o que ele deveria fazer para ser salvo. Sabe? Religioso. Nicodemo também foi ter com Jesus, elogiando Jesus. Mas Jesus disse para ele que ele precisava nascer de novo, ele precisava se arrepender. E aqui, meus queridos irmãos, para concluir a nossa mensagem de hoje, eu quero mencionar ainda 3 versículos. 2 versículos aqui da palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 38, e Atos 17, versículo 30. Atos 2, versículo 38 diz assim: e disse-lhe Pedro, agora Pedro arrependido, já se revestido do apostolado, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 ali reunidos em Jerusalém, de onde começaria a ordem de Jesus para que se pregasse o arrependimento, Pedro então disse-lhes: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Diferente de João Batista, quando dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pedro agora está dizendo, depois da morte e ressurreição de Cristo, depois da descida do Espírito Santo, revestido do poder de Deus, na pessoa do Espírito Santo, Pedro disse: arrependei-vos para o arrependimento. Arrependei-vos, aqui. Arrependei-vos, perdão, pelo amor de Deus. Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Arrependeis e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! E eu quero concluir a nossa preleção de hoje em Atos 17, versículo 30, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Essa, meu querido irmão, minha querida irmã, Igreja Viva do Senhor Jesus Cristo, é a mensagem que deve estar no coração de cada crente, de cada salvo em Jesus Cristo. Convidar o povo ao arrependimento. Andando pelas ruas, a gente vê a necessidade que o povo tem de ouvir uma palavra de arrependimento.
Uma palavra que possa fazer com que o homem se reconcilie com Deus. Aleluia. 1 Crônicas, eu não me lembro agora, não vou ler. 1 Crônicas, me parece que é o capítulo 7, versículo 14, que Deus diz assim: se o meu povo se arrepender, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo, vou parafrasear um pouco, parar e pensar, se arrepender, confessar os seus pecados, se chegar a Deus, o que é que Deus faz? Sararei a sua terra. Essa terra tem jeito. Está todo mundo aí dizendo que não tem jeito, que não tem mais jeito, que o mundo está em crise, e a gente sabe disso, mas isso aí é o resultado do pecado, o distanciamento das criaturas do Criador. Ah, eu tenho dinheiro para tomar uma cerveja, eu tenho dinheiro para fazer um churrasco, eu tenho dinheiro para comprar um carro, eu tenho dinheiro para comprar uma casa, eu tenho dinheiro para comprar uma casa verdadeira, está tudo bem, o que é que eu quero mais? E Deus, como é que fica nessa situação? Como é que Deus fica? Se ninguém para pensar, igreja do Senhor Jesus, está na hora de a gente parar com o oba-oba. Oba-oba, a gente chega nas igrejas aí, é louvor, louvor sim, tudo louvor, Deus habita no meio dos louvores, mas vamos fazer a coisa com equilíbrio. Pastor Severino, o senhor é contra o louvor? Não, tudo tem que ter na balança, gente. Vamos pregar o Evangelho, vamos pregar o arrependimento. Igreja viva do Senhor Jesus. Mamão com açúcar não alimenta, sopa de Giló sim. Pensemos nisso. Vamos ficar com essa palavra, meus irmãos? Você que está me assistindo agora, você vai compartilhar esse vídeo? Compartilha. Faz com que ele chegue a milhares de pessoas, gente. Essa palavra não é de autoria do pastor Severino, não. Essa palavra é revelada, é Deus que me revelou essa palavra. Porque se ele não revelar, você pode ler a Bíblia quantas vezes você queira. Eu já li essa Bíblia aqui 7 vezes seguida, 7 anos, durante 7 anos eu li essa Bíblia. Tem coisa que eu leio, parece que eu estou lendo pela primeira vez. A palavra tem que ser revelada. Se Deus não revelar, ela não tem efeito. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. O programa da Betânia vai ficando por aqui. Elias, nós não vamos fazer o sorteio hoje não. Mas o seu nome que ligou para cá, você que ligou para cá, você que entrou em contato conosco, sábado que vem eu vou sortear. Deixa eu te mostrar aqui o DVD que eu vou sortear. Vou sortear esse DVD aqui do pastor Samuel Procópio, mensagem boa que você estava ouvindo aí. Vou sortear também esse DVD da conferencista Silvia Helena, e vou sortear um rodo e uma vassoura de piaçaba para as irmãs, sábado que vem, se Deus quiser. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por me assistir, e mais uma vez eu digo, compartilhe esse vídeo, compartilhe, para que essa mensagem chegue aos ouvidos de milhares de pessoas, e que as pessoas, ao ouvirem essa palavra, se arrependam dos seus pecados, confessem ao Senhor Jesus Cristo e sejam salvos da condenação eterna. Todos digamos amém. A paz do Senhor, até sexta-feira, se Deus quiser. Segunda-feira, pastor José Luiz está aqui, a partir das 7 horas da manhã, ok? Até lá, se Deus quiser. A paz. Mais de 40% da população ainda não tem escutado uma vez sequer a respeito do nome de Jesus. Isto representa mais de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que não têm escutado, que não tem ouvido uma constante, que não tem lido em seus livros de história. E a maioria nem livros de história possui. Muitos são analfabetos. Uma grande porção deles são itinerantes, que vivem isolados da sociedade, nas montanhas, nos desertos desse mundo,
marginalizados e esquecidos por esses que dizem ser cristãos. Nós da Igreja do Senhor, porque estamos